Bem, nós estamos no Gran Mercury para fazer uma entrevista sobre a eleição na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Pará, que será no próximo dia 18. O programa convidou os dois candidatos, Eduardo Embiriba, que é o atual presidente e candidato à reeleição, Sávio Barreto, que é o candidato de oposição. Os dois inicialmente concordaram e no dia da gravação nós temos aqui a presença de Sávio Barreto, que é o candidato da oposição. Eduardo Embiriba está em viagem pelo sul do Pará, o que inviabilizou, inclusive, fazer online a entrevista com ele. Espero que vocês entendam e que nos acompanhem. Estamos no ar. Doutor Sávio, é um prazer poder falar com o senhor. Um prazer, Mauro. Tenho uma admiração muito grande pelo seu programa. É uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de levar nossa mensagem de renovação para todos os seus espectadores. Já é a segunda vez que a gente conversa. Na eleição passada, Sim. O senhor também foi candidato, não é? Sim. O que lhe motiva a querer ser o presidente da OAB Pará, que é a segunda tentativa? A palavra principal, Mauro, é insatisfação. Sou advogado há 22 anos e eu percebi ao longo dos últimos 10 anos em particular que as dificuldades da advocacia aumentaram muito. Não só na área que eu atuo, mas em outras áreas que eu não atuo, mas converso com a advocacia. A jovem advocacia passa por problemas muito sérios de acesso ao mercado de trabalho. A advocacia do interior tem todas as dificuldades da advocacia da capital, só que dobradas, em função de falta de estrutura, em função de atuar em comarcas com Só várias um parênteses, únicas. qual é percentualmente o que é a Grande Belém, o que é o interior em nível de advogados? Percentualmente, eu diria que um terço está no interior do estado. Um terço. É um contingente muito grande, inclusive eleitoralmente. Mas na última eleição o senhor perdeu justamente por causa do interior, né? O senhor ganhou na Grande Belém e perdeu pela votação do interior. Isso, das 27 subseções, na eleição anterior nós tínhamos chapas em apenas 6. Nestas eleições nós temos chapas em 16 e tenho grupos, lideranças em todas as demais subseções. Então o interior acaba sendo, embora num contingente menor, mais aguerrido, mais participativo, digamos assim? Como a gente consolidou uma base muito grande na capital e conseguimos ter uma votação muito ampla e maior do que a situação, eu foquei nesta eleição particularmente o interior para estar presente, conhecer a necessidade e formar grupos de oposição dentro do interior, que é a grande dificuldade. O que a OAB pode fazer para melhorar a situação do mercado de trabalho, por exemplo, para um novo advogado? A gente entende, Mauro, que a OAB ela tem que ser uma ponte entre essa jovem advocacia que entrou no mercado de trabalho, né, e as oportunidades que tem para oferecer. Ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que existe sim muita oportunidade para a advocacia. Muitas pessoas dizem que tem muito advogado, que o Brasil é um país de advogado, mas eu discordo disso. As oportunidades, elas existem. Só que quando você sai da faculdade, você não está pronto para advogar. E aí o jovem advogado está com muita insegurança, não tem a preparação, não tem um conhecimento prático. E como é que você adquire conhecimento prático? É colocando advogados experientes para sentar ao lado do advogado início de carreira e prepará-lo. Na advocacia criminal, na advocacia trabalhista, na advocacia previdenciária. Então, no nosso programa, a gente está transformando a ESA numa espécie de residência jurídica para a jovem advocacia. A vocação dela vai ser o quê? Ter cursos permanentes de preparação dessa jovem educação advocacia no mercado de trabalho. E permanente. Ou seja, o jovem advogado, quando entrar na OAB, meio perdido ainda, não saber para onde vai, que área ele vai escolher, entra na ESA, faz um curso de direito criminal, vê se você tem a ver com essa prática do direito criminal. O direito criminal que você aprende na faculdade não tem nada a ver com a prática em delegacias, nos fóruns cíveis. Ele tem que conhecer essa prática, falar com a advocacia experiente por meio desses cursos práticos. É assim que a gente quer acolher a jovem advocacia e direcionar ela para a oportunidade. Doutor Sávio, por muito tempo a OAB tentou controlar a abertura de novos cursos de direito no Brasil, de modo geral, mas parece que perdeu essa corrida, né? Perdeu. Tem sem dúvida nenhuma um poder econômico muito forte por trás disso, né? Os cursos de direito são cursos economicamente atrativos, que são cursos baratos e com uma grande demanda. Mas esse controle tem sido feito pelo Exame da Ordem, né, para tentar
evitar que pessoas ingressem no mercado de trabalho sem o conhecimento técnico necessário. O advogado ele lida com a liberdade e com o patrimônio das pessoas, como o médico lida com a vida. E a OAB torna esse exame de ordem bem mais difícil, cada vez mais difícil, como uma reserva de mercado? Não vejo como reserva de mercado, eu vejo como um crivo necessário, justamente pela responsabilidade que essa profissão carrega. Um advogado, Mauro, que erra, ele pode acabar com a vida de uma pessoa. Então você tem que ter muito cuidado com a preparação técnica desse profissional. Então você não pode simplesmente permitir que uma pessoa que não fez um curso qualificado possa ter acesso a essa profissão, porque senão ela pode acabar com a vida de alguém. A Justiça do Pará hoje está 100% digitalizada, é uma das mais modernas do país. O que é que houve que a OAB não acompanhou essa digitalização? Eu não diria uma das mais modernas, mas ela sem dúvida está digitalizada, né? O PJ entrou aí e praticamente hoje todos os processos tramitam digitalmente. É uma pena ver que a OAB, nos seus processos internos, continua vivendo a era do passado. Então hoje, por exemplo, se você quer fazer um registro de uma sociedade, você tem que dar entrada em um processo físico. Isso é inadmissível. Imagina, Mauro, o cara que está lá em Óbidos, para ter que dar entrada em um processo, acompanhar isso, ficar ligando, para perguntar com quem está o meu processo. São 144 municípios no estado. Quantas subseções da OAB existem? Dividido em 29 subseções. É pouco, né? Existe uma demanda, só na minha caminhada pelo interior do estado, eu recebi 3 demandas de criação de subseções. Então essa demanda de criação, ela sempre existe. Mas aí você tem umas exigências regimentais, aí você tem que avaliar o número de advogados, tem que ter um requerimento, tem que ter uma justificativa. Às vezes, Mauro, nem tem tanto advogado numa localidade, mas ela é muito distante geograficamente. Ela Sim. não tem o sentimento de pertencimento à subseção. Mas acaba tendo um curso de direito, diferente do curso de medicina, que para ser aberto tem que ter um hospital na própria cidade. A OAB não há necessidade. Eu posso abrir um curso de direito em qualquer lugar, o MEC me dá autorização, não tem sequer subseção da OAB. Professor quadro e giz, né? Você monta um curso de direito, diferente de outros cursos que o investimento é muito mais alto. E às vezes você não tem a subseção. Nos principais localidades onde tem curso, geralmente existe uma subseção. Dificuldade maior são em localidades, vou te dar um exemplo, Santana do Araguaia, uma comarca muito distante de Redenção, que é a subseção mais próxima, uma estrada de difícil acesso, você tem lá talvez 30, 40 advogados isolados, eles não têm pertencimento, eles estão quase no Goiás. E já estão distantes da capital e tão distantes da sua própria subseção. Eu, olhando de fora, num passado recente, a OAB era protagonista em nível nacional, em nível local. A sensação que se tem hoje é que ela aderiu ao poder estabelecido e passa a ser uma auxiliar do poder. Você pensa dessa forma? Eu penso, eu fui conselheiro dessa gestão durante um período. Há 2 gestões atrás, eu estava lá sentado com esse grupo, na condição de conselheiro titular. Uma das minhas decepções muito grande foi passar 3 anos na condição de conselheiro e não ver nenhuma pauta da sociedade civil ser discutida dentro da OAB. Diferente dos outros conselhos de classe, que têm o dever apenas de defender a classe, a OAB, por conta da sua moldura constitucional, tem que defender também a sociedade, a ordem jurídica, o meio ambiente, a democracia. E você passar 3 anos sentado como conselheiro e você não vê uma pauta relevante sendo tratada, uma propositura de uma ação civil pública, um encaminhamento, um acompanhamento de um grande dano ambiental como aconteceu durante aquela gestão, e a OAB calada em relação a... Totalmente calado. A discussão agora da exploração da margem equatorial nem se ouve falar em OAB. Um assunto de extrema relevância que a OAB deveria ao menos estar acompanhando. Doutor Sávio, recentemente teve uma denúncia que foi comprovada, o Corpo de Bombeiros interditou o casarão do Largo da Trindade, como vocês gostam de chamar, e que realmente é muito bonito, que é a sede da OAB no Pará. Agora parece que a interdição foi liberada, mas foi colocado um limite de 100 pessoas dentro no máximo, concomitante. O que levou a essa situação? Porque a gente vê por fora tudo pintadinho, tudo bonitinho, a gente sabe que de todos esses conselhos, creio eu que a OAB seja mais rica,
porque tem muito recurso, tem muito associado, tem a taxa do exame de ordem, que não é nada tão pouco, né? Tem uma OAB nacional fortíssima e assim por diante. O que é que houve com a sede da instituição? Eu lamento, Mauro, o Casarão é uma referência histórica na nossa cidade e para a advocacia, então, a importância é ímpar. Quando eu ingressei com um pedido junto ao Corpo de Bombeiros para que fizesse essa verificação, e a nossa preocupação era o fato de levar 10 mil, no caso aqui de Belém, eu diria 5 a 8 mil pessoas no mesmo dia a um prédio histórico que não tem condições nenhuma de acessibilidade. Imagina, Mauro, como é que uma pessoa idosa vai votar naquele espaço? Subir escada. E nós percebemos claramente que esse direcionamento da eleição para o Casarão, porque na eleição passada foi no Centur, tinha um propósito muito claro: diminuir o número de votantes. E quando você diminui, isso favorece a situação. Principalmente diminuir o quê? O votante mais antigo, a pessoa de meia idade, os advogados mais antigos, onde nós temos, já comprovado pela eleição passada, uma margem de votação muito maior. Nós ficamos indignados com isso não é justo. Uma medida com propósito claramente de prejudicar a oposição, e nós fizemos um requerimento junto ao Corpo de Bombeiro. O que a gente não sabia é que a situação estava pior do que a gente imaginava. Ou seja, não tinha o alvará e estava com uma série de irregularidades que o bombeiro detectou e aí estabeleceu que aquilo ali não tem condições de comportar mais de 100 pessoas ao mesmo tempo. Bem, a eleição será na Casa Maçônica. Na loja maçônica, na loja, Chaco. No Chaco, no né? Chaco. Com difícil estacionamento, porque aquela área é totalmente congestionada de vários órgãos, né, durante o dia. Infelizmente. Isso vai, de qualquer forma, afastar alguns votantes. Né? Infelizmente. Chegar lá, ver o negócio congestionado. Você vai ter uma acessibilidade melhor, mas o estacionamento vai continuar sendo dentro do propósito da modernidade, já que em outras subseções no Brasil afora já é feita de forma digital, o que falta para estabelecer? O que falta para tornar, de repente, um pleito híbrido? Quem quiser ir votar fisicamente, vai. Quem não tiver acesso, vota digitalmente. Imagina o interior do Pará. A gente está pensando aqui em Belém, que é rápido, você dá um pulo aqui, ali, acolá. E no interior do Pará, que às vezes a pessoa tem que se deslocar quilômetros e quilômetros para votar. Claro que ele não vai, o voto não é obrigatório, ele não tem nenhum problema se não votar. Ele não vai votar, não tem motivação. Só faltou uma coisa: vontade política. Como eu disse inicialmente, até é importante as pessoas, a advocacia, entender isso. Quanto maior o número de pessoas nas urnas, é melhor para a oposição. Isso é um fato. Melhor para a oposição. Então, a situação ela faz todo o possível para diminuir o número de comparecimento de pessoas nas urnas. A gente tem dito para os nossos apoiadores a importância de levar as pessoas para votar. Então, sempre que reduzir é bom para eles. Se for aprovado o voto eletrônico, o voto online, como está sendo feito em várias seccionais, você amplia a votação. Você facilita a vida do advogado do interior, que às vezes tem que andar 100 quilômetros para depositar o voto na urna. O que ele faz? Ele não vai para a urna. Aqui na capital, o problema de acesso. Você acha que uma pessoa vai querer ficar dando várias voltas com o seu carro para poder parar e votar lá na loja maçônica? Então essas dificuldades são impostas para prejudicar a oposição. É por isso que a gente pediu esse remanejamento do local e a gente luta pela votação online. Não tem um comitê eleitoral que, de comum acordo com os que disputam o cargo, podem chegar a um denominador com referência à data? Por exemplo, foi escolhido o dia 18, que é entre 2 feriados. Muita gente vai emendar isso, como nós sabemos, né? Também afeta o comparecimento. Não houve participação da chapa de oposição nessas decisões? Não, nenhuma. Eu vou te dizer uma coisa aqui que, felizmente, é dura, porque ela atinge a nossa própria instituição. A legislação eleitoral da OAB, ela é perversa para quem entra pela oposição. Ela é feita para fazer as situações permanecerem e, consequentemente, também permanecer a eleição do Conselho Federal. Né? É isso. Então, por exemplo, comissão eleitoral. Quem nomeia a comissão eleitoral? Ibiriba. Ele nomeia todos os integrantes. Atual... Não existe diálogo nenhum. Eles montam a regra eleitoral da forma como eles querem. Para você ter ideia, no ano passado, o Conselho Federal
em razão do avanço de oposições no Brasil todo, editou um provimento que proibiu pré-campanha, movimento, qualquer situação de apresentação de pré-candidatura para todas as oposições. Enquanto quem está na situação fica fazendo a sua pré-campanha na máquina, visitando o interior, inaugurando obra, a oposição não pode fazer nada. Eu poderia ser pré-candidato a prefeito de Belém, em janeiro, mas não poderia ser pré-candidato a presidente da OAB. Isso é um absurdo. Isso tem que mudar. É um problema estrutural, é uma falta de democracia dentro da instituição que deveria defender a democracia. O que você me fala da vaga do 5º Constitucional que vai surgir agora com a ampliação do número de desembargadores no TJE? Eu defendo publicamente, Mauro. Faço questão de dizer isso, né, para que a advocacia conheça meu posicionamento. Eu defendo que o acesso à vaga do 5º Constitucional tem que ser feito de uma forma democrática, com a participação de toda a classe mediante voto. Então, quem quer ser desembargador tem que fazer... Assim, não ocorre isso? Não tem uma eleição? Deveria ter. Mas o edital que eles apresentam, ele estabelece que a eleição só vai ocorrer se tiver 12 candidatos. Isso já tira a possibilidade de ter eleição se for reduzido esse quadro. Eu entendo que, independentemente do número de candidatos, a eleição tem que acontecer. Para que você saiba quem é o advogado ou advogada que está em primeiro lugar na preferência do eleitorado da advocacia. Entendeu? A consulta, para mim, é essencial para a legitimidade dessa pessoa que vai representar a advocacia no Tribunal de Justiça. E chegando à presidência, há essa possibilidade de alteração desse regulamento? Eu tenho um compromisso com isso. Publicamente, eu sou sempre demandado em relação a isso, onde eu vou, o que vai acontecer, sabe, quando o 5º Constitucional cair nas mãos dessa nova gestão. E eu repito a eles aquele posicionamento que eu já tenho até no meu Instagram publicamente. Nós vamos fazer consulta à classe, nós vamos fazer uma lista sextupla paritária, ou seja, 3 homens e 3 mulheres, e eu, particularmente, vou aprovar os 6 mais bem votados na classe. Ou seja, quem vai decidir a formação dessa lista, pelo meu voto em particular, vai ser os 3 advogados homens e as 3 advogadas mulheres que forem... Isso depois da votação da consulta à classe, há uma votação interna no Conselho da OAB. De acordo com o provimento. O Conselho Seccional tem autonomia para regulamentar como quiser. Até alterar essa regulamentação se desejar. Entendeu? Então a alteração principal que eu vejo, que eu defendo, é estabelecer a consulta à classe obrigatória, tá? e a paridade na lista. Ou seja, essa lista sextupla vai ser encaminhada com 3 homens e 3 mulheres. Doutor Sávio, sim, só chegando à presidência e deparando com esse problema no prédio, na sede principal, qual seria a sua primeira solução? Retirar o OAB lá de dentro, aguardar, pleitear a verba de algum, sei lá, poder público, da entidade nacional? Primeiro, a gente vai ter que ver as condições financeiras da OAB. Eu não tenho informação nenhuma, Mauro, de como está o caixa da OAB. Não existe transparência na OAB em relação às despesas e receitas. A maioria das balanço divulgado? Eles têm no site da OAB Pará, você tem um item chamado transparência. Sabe o que aparece ali? Um balancete contábil, que não presta contas de nada. A maioria das seccionais transfere o seu plano de contas para o site, ou seja, toda despesa individualizada, os contratos onerosos, você tem uma cópia. Se o presidente faz uma viagem, paga uma passagem aérea, está lá o preço da passagem aérea, da tarifa que ele pagou para fazer aquela determinada viagem, uma subseção. E aqui nós só temos o balancete contábil que não presta conta de nada. Então, se você me perguntar, Sávio, você vai reformar o casarão? Né? Você vai criar um novo prédio para subseção X ou Y? Eu não tenho como te dizer. Eu não sei dos recursos que estão disponíveis para isso. Eu tenho compromisso já de ter prioridade para certas obras. Mas eu só vou saber se tem recursos quando eu conseguir assumir e abrir essa caixa preta. No seu plano, essas questões da sociedade civil paraense que estão em aberto, sem a participação da OAB, de que forma haveria a intervenção da entidade? A gente tem feito isso, Mauro, por meio das comissões. Eu leio de vez em quando comissão disso, comissão daquilo, mas nunca se vê uma resolução, nunca se vê uma proposta.
Sabe por quê? Muitos advogados querem ser presidente de comissão, mas você tem que escolher pessoas que queiram efetivamente executar um projeto e dar seu sangue para aquela comissão funcionar. Como é que a gente tem feito isso? Durante essa campanha, a gente está fazendo lá no comitê rodas de conversas setorizadas. Advocacia criminal, ambiental, direitos humanos, prerrogativas. A gente reúne pessoas ligadas àquela área de atuação, mapeia as lideranças, começa a construir o nome das pessoas que vão gerir essas comissões e pede a elas um projeto em que elas se comprometam a executar e trazer essas pautas de volta para o Conselho Seccional. Se eu não tiver comissões lideradas por pessoas engajadas e comprometidas em trazer essas pautas, o presidente não tem como trazer. O presidente está ocupando um conselho, mas ele tem que ter lá na base um estaleiro produzindo essas situações. Por exemplo, uma comissão de direito ambiental. Ocorreu um dano ambiental. Eu preciso ter uma liderança que eu chame ela e digo, eu queria que você adotasse uma providência em relação a isso. Primeiro, vá lá, veja o que é, veja o que está acontecendo, acompanhe, traga uma proposição, faça um relatório, estabeleça se a gente tem que entrar com uma ação ou se a gente tem que adotar algum posicionamento e explique para o conselho, formado de modo plural, o que está acontecendo para a gente entender e para a gente tomar uma deliberação. Se a gente não escolher as pessoas certas para liderarem essas situações setorizadas, a gente não consegue fazer uma gestão de êxito. Aí acontece o que tá aí na situação. Várias comissões inoperantes, né? E, consequentemente, a sociedade civil desamparada. Eu, advogado, por que votaria na sua chapa? Votaria justamente porque essa gestão, o Imbiriba, ele distanciou a advocacia tanto da sociedade civil quanto da própria classe. As principais pautas da advocacia, os principais sofrimentos da advocacia não estão sendo tratados pela OAB. Seja as nossas prerrogativas, seja o maltratamento que a gente recebe no judiciário. Tem muito juiz que respeita, tem servidor que respeita, tem. Mas, infelizmente, Mauro, você chega ali no fórum e você já se depara com uma pessoa que está torcendo o nariz. Tem juiz hoje que não recebe advogado. Não recebe. Não adianta. E você vai chutar a porta do juiz, aí ele vai enterrar teu processo mais ainda. Se não tiver OAB para comprar essa briga, para chegar perante o Tribunal de Justiça, mapear as pessoas que não estão cumprindo essa lei e dizer, tribunal, eu quero uma providência em relação a isso, e se o tribunal não tomar providência, fazer um enfrentamento. Sentar na cadeira de presidente é muito bom, Mauro. Você ganha notoriedade, você ganha respeito. Agora, tem ônus. Quando você tem que comprar uma briga, isso pode lhe prejudicar. Então, quem senta nessa cadeira tem que pegar a parte boa, o que é muito justo, mas tem que saber também comprar a briga e pagar o preço por ela. E essa atual gestão, Imbiriba, infelizmente não faz isso. Ele colhe o bônus, mas não colhe o ônus de ser presidente. E é isso que não pode mais continuar dentro da nossa instituição. Você assumiu algum compromisso de novas subseções? Eu assumi o compromisso de deflagrar vários processos de criação de novas subseções. Como isso depende de uma análise regimental, eu não tenho os números de advogados. Então eu pedi os requerimentos e tenho o compromisso de dar processamento e dar uma resposta. O que eu não vou fazer é engavetar pedidos como hoje está acontecendo. Então, às vezes, vem um pedido e aí o presidente engaveta para apreciar esse pedido perto da eleição e aí ganhar capital eleitoral. O compromisso que eu tenho dessas subseções que pleitear é apresente seu pedido. Nos primeiros 6 meses de gestão, nós vamos ter uma decisão. E se isso estiver de acordo com as exigências regimentais, vão ser criadas subseções. Doutor Sávio, a eleição será no próximo dia 18, na loja maçônica do Chaco. Inicia a que horas e encerra a que horas? Inicia às 9 horas da manhã e termina às 17 horas. Urna eletrônica? Urna eletrônica, e quem não estiver apto na urna eletrônica e comprovar que está apto, pode votar na urna de lona. Sim. E essa aptidão, são os adimplentes, em torno de quanto? Eu creio que aproximadamente 13 mil pessoas vão comparecer na urna. É a sua segunda tentativa de chegar a esse cargo. O que é que lhe motiva nesse momento? A sua expectativa diante da véspera da eleição? Eu estou muito otimista, Mauro, por 2 motivos. Primeiro, na capital nós temos tudo para ampliar a votação da eleição passada. Então muitas pessoas que não nos apoiaram na eleição passada estão nos acompanhando nessa eleição. E no interior, para você ter uma ideia, na eleição passada nós tínhamos chapas em 6 subseções de 27.
Hoje existem 29 subseções, nós temos chapas em 16 subseções, nós temos grupos em todas as demais subseções para pelo menos dividir os votos, e eu tenho uma situação inusitada. Eu tenho 4 presidentes atuais, ou seja, presidentes ligados ao Imbiriba, me apoiando, ou seja, que resolveram abandonar a gestão ao qual estão, né, conectados e apoiar uma oposição. Então é preciso as coisas estarem muito ruins no interior para você ter um cenário desse favorável à oposição. Bem, muito obrigado pela entrevista e boa sorte, que tudo dê certo. Eu que agradeço, Mauro. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.